Será que tem diferença se eu instalar os painéis no modo retrato, que é aquele modo em pé, ou no modo paisagem, que é o painel deitado? Você acha que vai gerar mais ou menos energia instalando o painel de pé ou deitado? Bom, quer saber mais essa? Vem aqui comigo, que é hoje que a gente vai tratar desse assunto. Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, para entendermos se a posição de instalação do meu painel fotovoltaico interfere na geração de energia, precisamos entender quais os fatores que influenciam na geração de energia do meu painel. Então, vamos à nossa lista de fatores. O primeiro deles é a irradiação solar, que nada mais é do que a quantidade de energia emitida pelo Sol, ou seja, a potência do Sol. E essa potência está ligada à cidade onde o painel será instalado, pois cada região tem uma irradiação solar diferente. Segundo ponto é a orientação do painel, ou seja, se ele está instalado para o norte, sul, leste, oeste e por aí vai. Terceiro ponto é a inclinação do painel, ou seja, o ângulo de inclinação que o meu painel está instalado. Então, para você entender todo esse funcionamento, vou falar um pouquinho sobre como funciona o módulo fotovoltaico. Então, assim, o módulo fotovoltaico, o painel solar, ele transforma a energia do Sol que incide ali, no caso, sobre ele, em energia elétrica. Então, se pensarmos nesse conceito, se eu tenho um painel recebendo a mesma quantidade de energia, tanto faz se ele está na posição retrato ou se ele está na posição paisagem. Porém, como nem tudo na vida são flores, temos que levar em considerações alguns fatores nessa análise para tomar essa realmente, antes de tomar essa conclusão, que ela pode ser sim precipitada. Vamos lá. Como exemplo, temos que levar em consideração que um sistema irá ficar instalado por muitos anos. E com isso é inevitável o acúmulo de poeira nos painéis ao longo do tempo, você concorda comigo? E é justamente nesse ponto que nós temos que nos atentar. Os módulos fotovoltaicos, eles possuem um dispositivo chamado de diodo de bypass, que ele está localizado no menor lado do painel. A função desse dispositivo é evitar que um painel se danifique se houver um sombreamento. Então vem aqui comigo para você entender. Os painéis, eles são formados por várias células fotovoltaicas ligadas em série. Então agora eu vou pegar um painel que a gente tem aqui para te explicar melhor como funcionam os módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos, eles são formados por pequenas células fotovoltaicas, esses quadradinhos aqui são as células fotovoltaicas, ligados em série. Então um conjunto de células fotovoltaicas forma um painel fotovoltaico. Beleza? Então, como um painel fotovoltaico é formado por um conjunto de células fotovoltaicas, quando existe um sombreamento nessas células, as células sombreadas, ao invés de gerar energia, elas passam a consumir energia. Por isso, com o tempo, ela irá aquecer, dando origem, assim, ao chamado dos pontos quentes, ou em inglês, o hotspot. E isso vai danificar o painel. Em casos mais graves, pode até ser o foco de um incêndio, por exemplo. Por isso, para acabar com esse problema, existem os diodos de bypass, que têm a função de ignorar essas células que estão sombreadas do painel. Porém, como não temos um diodo por célula, mas sim temos apenas 3 diodos em média por painel, temos que o módulo fotovoltaico é dividido em 3 substrings. Por isso, se somente uma célula for sombreada a ponto de ativar o diodo de bypass, temos que 1/3 do nosso painel é desativado. Isso quando não estamos falando dos módulos com a tecnologia Half Cell. Então os diodos fazem exatamente isso. Ao identificar uma sombra, a célula sombreada para de gerar energia e com isso os diodos são ativados e toda substring, no caso ligada àquela célula sombreada, é ignorada para não danificar as outras células. Quando o sombreamento acaba, o painel volta a gerar energia normalmente. E agora você pode se perguntar, mas Vitor, o vídeo não era sobre a posição de instalação dos painéis? Por que raio você está falando de diodo de bypass? Calma que eu vou te explicar agora. Mas já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ó, clica nesse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho das notificações. Quando os painéis estão em modo retrato, no caso em pé, existe um acúmulo de sujeira bem na parte menor do painel. Observe essa imagem de uma obra que fizemos onde fica claro isso. Essa sujeira irá impedir a luz do sol de chegar até as células fotovoltaicas. E é justamente nessa borda curta que os diodos de bypass ficam. Logo, a sujeira pode ativar os diodos
e fazer com que o sistema perca eficiência na geração. Em casos mais extremos, pode até ativar os 3 diodos de uma única vez e fazer assim o painel todo parar de gerar energia. Olha que dramático que seria isso. Isso já não acontece quando a gente instala o sistema ali, o painel, no modo paisagem, pois a poeira irá acumular do lado maior ali do painel e, na pior das hipóteses, irá fazer apenas um diodo ser ativado. Então, nesses casos, nós temos aí que 2/3 do painel, no pior dos casos, ainda estaria funcionando. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a instalação dos painéis no modo paisagem, ou seja, ele deitado, ajuda na conservação do sistema em termos de manutenção dele. E devido a esses motivos, eu arrisco a dizer que instalar o painel solar em pé, com o passar do tempo, pode até gerar menos energia. Por isso, sempre que fazemos uma instalação, nós devemos acompanhar o sistema e limpar regularmente para evitar problemas de acúmulo de poeira. E por falar em limpar, temos uma playlist com vídeos sobre a limpeza dos sistemas de energia solar. Se quer ficar por dentro desse assunto, o link está aqui na descrição. Então, concluindo, vale a pena você sempre fazer uma boa visita técnica para verificar o melhor modo de fazer a instalação naquela obra. Porque existe obra que não tem como você escolher a posição, pois não adianta nada você fazer a instalação no modo paisagem e deixar o painel todo sombreado. Uma regra é clara, sempre procure o melhor local no telhado e longe de sombras, beleza? Essa é a regra de ouro. Agora responde para mim, você já conhecia essa informação? Deixa aqui nos comentários para eu saber o seu nível de conhecimento e se eu estou conseguindo te ajudar, beleza? E se você quiser conhecer aí o nosso gerador de propostas comerciais que nós aqui da E4.0 Energias Renováveis usamos, o link está aqui na descrição para você conhecer o Azumi. Forte abraço e até a próxima, meu amigo!